E aí, pessoal, eu sou o chefe e hoje daremos continuidade ao nosso projeto Bombermão. Isso que está passando no vídeo é um review dessa aula que vou passar para vocês. Se vocês ainda não conhecem o projeto, eu deixaria um link com a playlist desse projeto na descrição do vídeo. Na primeira aula dessa playlist, eu explico sobre o projeto e qual a finalidade dele, beleza? Então, fiquem com essa aula e que a força esteja com vocês. Bom, vamos lá. Então, nessa aula aqui, eu vou explicar duas coisas para vocês. As coisas são... Essa aula vai ser mais básica, assim, que é só passando duas coisas mais simples para vocês, né? Porque a próxima aula vai ser um pouco mais complexa, então eu vou deixar essa aula um pouquinho mais light. Essa aula aqui, a gente vai fazer só revendo o que a gente fez na última aula, né? Que é para esses blocos aqui fazer os colliders dele, certo? Então aqui a gente não consegue passar mais nosso personagem. E também colocar a quantidade da bomba, né? Ó, eu coloquei só 5 bombas, então aqui não consigo colocar mais bombas, certo? Então aqui eu vou... Ele não está contabilizando ainda de uma forma em um script único, né? Que nem eu falei para vocês. Ele só está decrementando a quantidade de bombas, mas quando ela explode, ela deveria voltar a quantidade de bombas. Se eu tenho 5 bombas, eu jogo 3. Quando as 3 explodir, eu tenho que ter 5 de volta. Mas isso a gente vai fazer no próximo script, sem ser da próxima aula, provavelmente eu acho que na outra. Mas nessa aula, a gente vai fazer a parte de criar o fundo aqui, que é o nosso cenário, né? Aqui também que tem o tal buraco, a gente está vagando por aqui, né? Eu vou criar o nosso cenário e também criar as camadas que eu falei para vocês, beleza? Então, lembra que eu falei para vocês que aqui no nosso jogador tem essa parte de layers aqui, né? Que layer quer dizer camada. Aí eu falei para vocês brincarem com isso aqui que vai funcionar. Só que não, né? Essa parte aqui é outro tipo de camada, não é a que a gente vai precisar. Eu vou mostrar para vocês só a parte visual das camadas, né? Tá vendo que aqui o nosso personagem ele tá abaixo do bloco? Então essa é a questão que eu vou mostrar para vocês. Para separar em camadas, porém não a parte funcional dela, né? Que nem, por exemplo, eu vou colocar a camada do bloco abaixo da camada do personagem. Então o personagem vai ficar acima do bloco, certo? Só que isso não quer dizer que ele vai passar por cima do bloco. É só a parte visual que ele vai estar na hierarquia de cima. Não quer dizer que ele vai atravessar o bloco. Esse bloco escolar de 2D aqui. Acho que eu estava exemplificando na aula anterior e que esqueci de tirar, né? Tirar aqui, salvar. Certo? Então vamos lá. Toda imagem que tem aqui no nosso jogo, ela pelo menos na parte 2D, né? Ela é criada através de sprites, certo? Nós temos os sprites dos blocos lá, sprites da bomba, da explosão e do nosso personagem, por enquanto. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui no nosso jogador tem sprites, certo? Aí aqui nesse sprite render tem esse sort layer aqui, sorting layer. O que é esse sorting layer? Ele quer dizer as camadas, né? E a ordem das camadas. Aqui, tá vendo que está default? Esse default aqui, que é default, né? Mas é default em inglês. Esse default significa que é uma camada, já que não tem nenhuma, é a camada padrão, certo? Aqui você consegue adicionar camadas. Que quando você cria um objeto, ele já vai direto para essa default. Então, todo mundo que você cria, ele já inicia em uma camada padrão do sistema. Como a gente não tinha nenhuma, ele veio para estar nessa default aqui. Só que a gente não quer isso, a gente quer que o nosso personagem ele tenha a camada dele, certo? Então você pode adicionar aqui, aqui em Sprite, né? Default add sorting layer.
que é adicionar como se fosse uma ordem de camada. Aí aqui tem esse carinha aqui, né? Que está aberto aqui. Aqui são as layers, né? É aquela que estava aqui em cima do nosso inspector aqui. Essa aqui. E aqui é a ordem das camadas. Aqui tá vendo que tem default? Não tem como você apagar aqui, tá vendo? Que esse menuzinho aqui não dá, porque alguém tem que ser criado em uma camada específica, né? Como não tem nenhuma criada, aqui fica como default. E sempre tem que ter default, não dá para você criar uma tipo padrão e deletar default. E para criar camada, você clicar esse maisinho aqui. Mas antes disso, a gente vai fazer uma listinha aqui, né? Deixa eu ver o Notepad. Fazer uma listinha das camadas que a gente vai ter no nosso sistema, né? Nosso jogo, né? A primeira dela vai ser a camada do cenário, né? Que é a parte de trás do jogo, onde vai ter o chão também, né? O chão. A gente pode até criar depois o fundo, que é como se fosse o cenário mesmo, e depois o chão. Mas a princípio a gente vai ter só o cenário, certo? Que é a parte de trás mesmo, que a gente vai ficar em cima dela, né? Para não ficar esse azul feio que a gente está vendo. Então a gente vai ter o cenário, a gente vai ter depois dele os pilares, que são aqueles pilares fixos pretos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esses pretinhos aqui, certo? Depois dele vai ter os blocos, esses brancos. Depois vai ter os itens. Deixa eu ver. Os itens. Aí a questão é, por que os blocos estão abaixo dos itens? Os itens não estarão debaixo dos blocos quando você explodir? A resposta é não. O que vocês têm que entender é que eu não vou, tipo assim, criar já todos os itens e deixar debaixo dos blocos para quando eu destruir o bloco ele aparecer o item. Não é dessa forma que eu quero fazer. Eu quero fazer de uma forma que quando você destruir um bloco, ele tem uma porcentagem de chance de aparecer o item ou não. Sabe quando você joga um RPG que você mata o inimigo e aí tem aquela porcentagem de chance de vir um item bom ou não? Não quer dizer que quando o cara criou aquele personagem, ele já determinou que vai estar aquele item dentro. Aquele personagem ele vai ter a porcentagem de chance de vir aquele item. Quando você destruir ele pode vir um item ou não. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter o bloco lá, um bloco normal, e destruir esse bloco, ele vai ter a chance de vir um item ou não. Para vocês entenderem o motivo também de fazer isso, ele vai funcionar da mesma forma. Se você colocar o bloco já com o item embaixo, e quando você destruir, só destruir o bloco e deixar o item lá, né? Só que imagine se a gente está falando aqui de sei lá quantos blocos, sei lá, 120 blocos, eu não lembro a quantia certinha. Mas tinham 100 blocos, vai, o exemplo. Imagine a gente fazer uma forma de uma tela especial, todos os blocos vai dar um item normal. Aí a gente vai ter que carregar o nosso personagem, todos os blocos, o cenário, os pilares fixos, os inimigos e também todos os itens de todos os blocos. Isso, por performance, é bem ruim. É mais fácil a gente falar assim, um item especial que cai em um determinado bloco, a gente fala que em vez de a gente falar que é 3% de chance de cair o item, a gente fala que é 100%. Então, quando destruir o bloco, vai adicionar um item no jogo, não acrescentar de uma vez 100 itens e depois você vai quebrando os blocos ou não. Que pode ser que você fez uma linha que você destrua só 5 blocos e já passe de tela. Por que eu vou criar todos os outros itens? Por que eu vou criar 40 itens ou 10 itens, 20 itens, sei lá, sendo que eu não vou utilizar esse carinha, né? Como a gente pretende fazer para celular também, né? Que eu vou colocar no meu celular no final para mostrar para vocês. Eu quero que seja um performance bom, porque a gente vai colocar em determinados celulares, né? Então, alguns celulares são mais fracos, então ele precisa ter o máximo de performance possível. Beleza? Então, por isso que os blocos serão antes dos itens. E esses itens também não quer dizer que sejam só itens do jogo. Eu posso adicionar a minha bomba nesses itens também. Então ela vai estar na mesma camada dos itens e em cima dos blocos. Certo? Lembrando que não quer dizer que tem uma camada abaixo da outra que ela vai passar direto. Só a imagem que vai aparecer depois. Certo?
Então vamos lá, cenário, pilares, blocos, itens. Agora sim, nosso personagem. Personagens. Por que personagem, né? Porque o nosso jogador, ele é um personagem, mas não quer dizer que ele vai ser o único personagem. Os inimigos, eles não deixam de ser um personagem também. Então, personagens porque tem todos os personagens. O nosso jogador é um personagem e o inimigo também é um personagem. Beleza? Então, itens, personagens, aí aqui vai ter as informações da tela, né? Que é tipo a vida que você tem, a quantidade de vidas, e quantidade de bomba, o nível do seu fogo, a pontuação, sei lá se a gente coloca quando destrói um inimigo 100 pontos, para depois a gente ter um score. E várias outras informações da tela. Então aqui vai ser informações. Se eu colocar sem acento para não dar problema, que a gente vai usar essa listinha aqui. Informações e mensagens. Por que não estar junto com informações? Porque quando eu for... Tipo assim, quando que a gente passa de tela, eu quero que escureça tudo, né? Aparece a mensagem, tipo, sei lá, tela 2, mundo 1 de segunda tela, tipo 1/2, tipo assim, ó. Fase 1/2, que é a coisa do mundo 1, a segunda fase dele. Aí vai subindo aqui, até passar isso aqui pro 2 e isso aqui pro 1, certo? Ou até 0 se for uma introdução e depois a gente passa pro 1. Mas acho que vai ser pro 1 mesmo. Então eu quero que escureça tudo e apareça essa parte por cima. Então essa parte de escurecer e ter a mensagem, eu quero que seja só mensagens por cima. Tipo, como se fosse inicia a tela, alguma coisa por cima, eu quero que esteja acima de tudo, de todas as outras informações. Então a gente tem essa listinha aqui, certo? Então aqui, nosso jogador, Sprite, Sorting Layer. Adicionar Sort Layer. Aqui vai ter esse Sort Layers aqui, que é esse drop down aqui, né? Que é esse menuzinho. A gente clica no maisinho e coloca a layer que a gente quer. A gente vai aqui com o cenário, clica aqui e coloca. Certo? Mais um. Pilares. Opa. Deixa eu colocar mais perto. Pilares. A gente volta e coloca em todo mundo. E mensagens, certo? Então aqui a gente já tem a nossa ordem de camadas, certo? Todas essas camadas aqui estarão no jogo lá. Então o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui em Sprites. E é só você clicar lá, ó, cadê? Comando. Tá vendo? Aqui é só você colocar aqui, só se você clicar mais e preencher aqui, clicar fora, sei lá, ele já adiciona. E não precisa você clicar em nenhum botão salvar ou algo do tipo. Então a gente vem aqui em Sprites, clica aqui em Sorting Layer e tem todas já as nossas layers aqui. Né? Default, que é quando você entra já categoriza como Default. E tem o nosso personagem aqui, né? Eu já vou colocar nosso personagem aqui. E os outros estão tudo como Default. Então se eu clicar aqui, ó. Caramba. Ó, uma coisa que eu sempre faço e sempre esqueço. Toda vez que você está no Play aqui e faz alguma informação adicional, alterar alguma coisa, quando você volta, ele volta tudo para o zero. Então eu vou ter que voltar aqui, colocar tudo de novo aqui. Por burrice mesmo. Ai. Pilares, blocos, itens. É que eu vou falando e explicando, aí eu esqueço dessa parte. Mas muita coisa... Opa! Caramba. Muita coisa eu acabo fazendo quando tá com o play apertado, vou fazendo um monte de coisa e depois eu tenho que fazer tudo de novo, né? Ainda mais quando eu tô testando, aí... beleza. Aí tem que fazer tudo de novo. Mas aqui estão sprites, aqui a gente já tem todo mundo de novo, certo? Aí eu vou colocar aqui nosso personagem já. Só pra vocês entenderem, quando eu apertar play, tá nosso personagem, certo? Tá vendo que ele já tá na layer de cima do nosso bloco? Porque o nosso bloco está na default. Certo? Como eu não atribuí nenhuma para ele, está na default ainda. Então o nosso personagem ele está aqui
acima do nosso bloco. Então já resolveu essa parte aqui. Porém, eu já vou colocar todos no jeito certinho. Então beleza, eu vim aqui em Sprite e adicionei nosso personagem aqui na Layer. Como é que eu vou adicionar os blocos agora, né? Sendo que os blocos estão dentro do mapa. E do mapa ele só cria pelo script lá, né? Tem dois modos de fazer. Um modo é fazer pelo script. Só que pelo script eu preciso primeiro adicionar todos os blocos para depois eu fazer a parte de modificar as layers, né? Porque se eu só modificar primeiro, tipo, sei lá, eu pego aqui o bloco, que aqui está como o Game Object, né? Eu pego o bloco dele, modifico a layer e depois adiciono ele na tela. Quando ele adicionar na tela, ele vai adicionar como default dele, que o default dele é... Se eu coloquei o bloco, o default dele é esse default aqui, certo? Que o padrão dele é aquele default ali. Então, para isso, eu vou fazer essas alterações direto no nosso... Aqui no nosso... Qual que é o nome desse carinha que eu esqueci? Prefab. Certo? Então, aqui no pilar, ele vai ser aqui Sorting Layer, pilares. Porque quando ele puxar esse cara aqui, ele já vai estar com o nome certinho. Aí eu vou aqui no bloco, colocar como bloco. E aqui na bomba eu vou colocar como item. Porque ele tem que ser acima dos blocos, mas na mesma hierarquia dos itens. Certo? Então isso vai estar tudo funcionando. Temos aqui o nosso personagem. Tá certinho. Beleza? Depois eu posso até pensar, ó, você vê que nosso personagem ele está acima desse bloco aqui, ele está acima dessa camada aqui de baixo. Só que fica meio estranho ele quase passando por cima, assim, né? Depois eu posso fazer, em vez de ser pilares, os pilares eu só faço esses caras aqui do meio, do centro mesmo, os pretinhos. E aqui em volta eu faço de muro, que aí eu poderia colocar aqui, né, ele na camada acima do personagem, para ele ficar como se fosse encurralado mesmo, né? Ele dentro dessa camada de bloco, como se fosse uma sala mesmo. Mas isso a gente pensa depois. É só modificar a camada lá e adicionar mais um prefab de muro. Beleza? Então até aí tá funcionando. Deixa eu só ver a bomba, né? Adiciona a bomba. Ó, tá vendo? Que a nossa bomba, ela tá na layer default, certo? Então ela tá abaixo dos blocos. Se eu colocar aqui, ó, ele não passa para lá. Isso é uma forma de resolver... Ah, eu não tenho mais bombs. Deixa eu adicionar mais bombs. Isso é uma forma de resolver a questão de ela estar atravessando os blocos, só que não é a melhor forma de fazer. Isso eu vou ensinar depois para vocês fazerem. Porque eu preciso que ela... Porque se eu colocar aqui, ó, ela está debaixo dos blocos, certo? Deixa eu só apertar a pausa aqui para vocês verem. Opa. Ó, aqui é a nossa explosão, certo? Aqui de cima. Opa. Aqui é a nossa explosão. Se a nossa bomba tivesse 3... o nível 2 de fogo, ele adicionaria uma explosão. Deixa eu só adicionar aqui para vocês verem. Uma explosão aqui. Uma explosão aqui. Uma explosão aqui embaixo. Que essa aqui não ia aparecer mesmo, certo? A outra explosão, que é essa aqui. Ela também não ia aparecer, que ela estaria aqui. Essa explosão aqui, ó, se eu apertar Ctrl D e subir, como eu deixando só embaixo, ele ia funcionar em todos os lados, tá vendo? Aqui ia até aparecer até aqui. Esse aqui não ia aparecer que está embaixo, só que ia aparecer esse aqui em cima. Então não é porque eu estou deixando debaixo dos panos, que é só abaixo do sprite, quer dizer que está certo, que ele ia atravessar de qualquer forma quando tivesse um espaço em branco.
porque ele tem que estar acima do chão, que vai aparecer a explosão, e abaixo dos blocos. Só que essa não é a melhor forma de fazer. Se fosse só, sempre fosse, você adicionasse a bomba e ela sempre fosse só esse nível de explosão, beleza, porque aí eu nunca teria como atravessar esse bloco branco. Ele sempre destruiria o bloco branco e apareceria já o item, certo? Porém, como aqui o nosso vai crescer o nível, ele ia atravessar esse bloco e ia aparecer em cima de qualquer jeito. Então essa não é a melhor forma de fazer. Eu vou ensinar futuramente para vocês a fazer esse esquema de parar no bloco. Beleza? Então aqui, ó, eu vou... Cadê a nossa explosão aqui também? Script... Ah não, eu vou explicar para vocês uma coisa antes. Layers, Edit Layers. Isso não. Então aqui tem esse carinha aqui, certo? Imagina, eu vou até fazer isso antes de mostrar para vocês. A gente criou aqui, né, as layers, as camadas e tudo mais. Nosso personagem está certinho, nossa bomba está aqui. A explosão a gente vai arrumar já já. Só que agora eu vou criar o chão para vocês verem. Então como é que a gente criou o chão, né? Eu até coloquei aqui na pasta, que eu vou deixar lá no site lá. Vocês podem ver lá no site o post dessa aula. Vai ter lá um esquema de arquivos, que aí você lá em arquivos você consegue baixar esse carinha aqui, que é o chão, né? Então eu vou aqui na sua imagem aqui, abrir, arrastar essa imagem para cá. Hein? Então aqui nós temos o fundo, que é só um quadradinho aqui. Acho que não dá para aumentar para vocês verem, mas é só é a mesma coisa do quadradinho, só que quadrados menores e meio manchadinho. Eu vou deixar lá no site. Beleza? Então aqui como é que a gente fez esses carinhas de cima para transformar ele em um objeto, né? A gente vem aqui em Prefab, ficam blocos, sobe o bloco aqui em cima, né? Modifica o nome dele, vou colocar como chão, certo? Vou colocar como chão e cadê aqui? Mudar o sprite dele. Vou botar o bloco quebra, né? Bloco fixo, bloco quebra e vou colocar como fundo. Eu sou bom para nome, né? Deveria colocar esse cara como pilar, como bloco e como chão, né? Mas aí é para vocês verem, já que vocês podem fazer qualquer nome. Então aqui tá vendo? Esse aqui vai ser o nosso chão. Eu só vou transformar ele em Prefab, arrastando ele aqui embaixo, adicionando aqui na pasta Prefab, que ele já cria aqui embaixo. Aí eu já posso excluir esse carinha aqui, que a gente já tem o nosso chão aqui. Certo? O bloco, a nossa bomba, o chão, a explosão e o pilar. Então temos nosso chão aqui. E vamos lá no mapa, onde que a gente cria todo a estrutura do mapa. Então o chão deixa de ser um pedaço do mapa, certo? Então a gente clica duas vezes aqui no nosso script. Ele vai abrir, no meu caso, o Visual Studio. Eu vou aumentar aqui a tela para vocês conseguirem ver melhor. Fechar esses carinhos aqui que abre automático. E aqui ó, a gente tem a parte de estrutura do mapa, certo? Então aqui é onde a gente mapeia o terreno, a gente remove posições ou adiciona posições. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adicionar esse cubinho aqui. Primeiro eu vou criar ele aqui, né? Aqui vai ser chão, certo? Então aqui eu vou ter que adicionar esse chão no nosso mapa lá. A questão é, onde que eu vou adicionar esse carinha? Nos blocos que sobraram? Que nem aqui, quando eu mapeei a posição aqui, ó, se eu clicar play aqui, esses blocos que estão vazios aqui, eles são os que sobraram, certo? Se eu falar assim, beleza, eu vou adicionar todos que sobraram. E se eu destruir um bloquinho branco? Como é que faz? Ele vai ficar um buraco? Como é que eu vou passar nele se não vai ter chão? Então eu tenho que criar abaixo de todos, certo? Para fazer isso, eu posso usar, deixa eu até descer aqui, aí Start, eu vou criar aqui, criar chão, certo?
criar chão. Eu vou fazer ela em cima do nosso mapeamento. Opa, void, que eu quero que ela retorne nada, só que ela quer crie. Abre chavinhas. Então aqui, ó, criar chão. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu preciso fazer uma forma de pegar todas as posições desses caras aqui, né? De todos esses quadrados, e adicionar uma camada de chão abaixo dele, certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou... Como é que eu fiz para mapear todo mundo aqui, né? Eu usei essa função de mapeamento que pegou todos os caras aqui, certo? Essa função aqui, ó, esse processo que eu fiz aqui é para colocar todas as posições aqui dentro, certo? Desse cara aqui. Então pega a posição de todos os caras. Se eu tenho todas as posições só rodando esses dois fores aqui, então aqui eu já tenho todas as posições, certo? Então eu poderia vir aqui, ó. Cadê esse translate, né? Só para não ter que ficar copiando e colando. E fazer assim, certo? Se eu colocar o ponto e vírgula. Então aqui eu já consigo instanciar. Aí eu venho aqui no chão, instancio o chão aqui. Se esse XY aqui, ó, esse X aqui é o X da posição, esse aqui é o Y da posição. Então aqui ele já roda uma forma de criar tudo para mim, certo? Como eu consegui mapear todo mundo, eu consigo adicionar todo mundo. Só que ele está dando algum problema. Eu não posso usar sem ele estar instanciado. Chão. Criar chão, for. Ah, tá. Por quê? Aqui, ó, nosso mapa. Opa. Ah, tá. Aqui é que vacilei. Tá vendo? Quando eu criei uma função em cima, eu tenho que chamar ela, né? Aí ela cria aqui em cima. Certo? Aí eu venho aqui, aperto play e tanã, outro erro, né? Ah, que beleza. Hoje a gente tá uma beleza, hein? Ah, tá. A variável aqui, ó, tá vendo? Aqui eu não coloquei nada, né? Então nunca vai funcionar. Deixa eu dar clear aqui. Chão. E cadê o nosso mapa? Ah, esse é o nosso chão pra cá. Certo? Então aqui, se eu apertar play... Olha que beleza nosso chão. Ah, calma aí. Cadê o nosso chão? Nosso chão, ele não tem o collider aqui. Porque ele é só estático no chão. Então a gente não tem que ter o colisor dele. Certo? Mas tá aí o nosso mapa. Que beleza, né? Ferrou tudo agora, que a gente consegue visualizar. A gente pode fazer um mapa no escuro que é assim. Então aqui a gente coloca nossa bomba. Ó, nem explodir, explode. Dá até medo. Então dá pra gente fazer um mapa invisível assim, né? Certo? Mas por que tá assim, né? Nosso chão, quando a gente criou ele, aqui nosso sprite ele tá como blocos, tá vendo? Então, quando você duplica ele com algum outro sprite que tem o mesmo sorting layer, ele tem essa ordem aqui nas layers. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui no bloco. Esse cara vai ser a ordem 1.
Foi ao contrário, deixa eu ver. Aí, tá vendo? Agora eu sei que essa ordem aqui, se eu colocar a ordem 1, que é a mesma quantidade dos blocos, só que em ordens diferentes. Que nem eu vou fazer as bombas e os itens. Se eu quiser que um deles seja acima do outro, eu coloco a questão desse ordem layer. Que pode ser que eu faça, tipo, sei lá, só blocos e fala que o pilar é um tipo de bloco e os blocos aqui são outro tipo de blocos, certo? Só que aí eu coloco a ordem 1, que seria o preto primeiro, o outro na ordem 0, que é abaixo dele. Então essa ordem layer também é essa questão que a gente está fazendo. Porém, eu não quero que ele seja isso. O chão eu quero que ele seja do cenário lá, né? Então eu vou aqui e coloco o cenário. Certo? Então também que ele criou abaixo ainda dos pilares. Então eis aqui o nosso cenário já feitinho, bonitinho. Porém, também que está uma bagunça aqui, e eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez dos outros carinhas. Só que esse aqui, pelo que eu vi aqui, vai ficar um nome horrível, né? Deixa eu duplicar essa parte aqui em cima, copiar e colar. O que a gente tinha feito? A gente tinha criado um transform chamado o plural dos carinhos, então aqui vai ser chãos. Ah, que beleza. Vai ser chãos, e aqui vai ser o nome de chãos, né? E aqui vai ser o nome da variável, adiciona esse cara aqui. Adiciona nesse cara aqui, né? Então é pilares, né? Tá. Aí o que a gente tem que fazer? Desculpa, duplicar essa parte aqui também. Que é essa aqui. A gente vai fazer assim, vai ser temp e chão. Nossa, o chão ficou horrível. Essa aqui, meu bicho. Certo? E aqui embaixo, depois a gente pensa em mudar esse nome. E aqui embaixo a gente só coloca esse carinha aqui para ele adicionar dentro dos chãos, certo? Temp chão, chãos. Então dessa forma aqui, está funcionando se eu não esqueci nada. Ele cria dentro de mapa aqui os chãos, cada um tem um chão e acho que vou colocar como piso, né? Acho que piso ainda é mais bonito que chão. Pisos. Certo? E esse cara aqui é piso. Opa. Piso. Piso, piso, piso. Pisos. Deu pane no sistema aí, né? O que eu fiz de errado, né? Ah, primeiro que não tem um piso. Esse chão aqui eu não vou chamar de chão, vou chamar de piso. Opa. Então aqui no nosso mapa. Piso em piso. É isso aí. Certo? Piso tem todos os pisos dentro. Não sei porque que foi um aberto. Tem piso dentro, os pilares e os blocos. Certo? Então tá tudo já bonitinho, certinho. Então a gente fez a parte do chão também. Aí que eu vou explicar mais pra vocês é... Ah, tá. Então, ó, deixa eu colocar aqui play. Adicionei a bomba. Ela explodiu. Certo? Errado, opa. Errado, né? Quando a explosão sai, ela está aparecendo aqui na hierarquia, como vocês podem ver. Aqui em cima. Aparece na hierarquia, só que ela não aparece aqui no nosso jogo, né? Por quê? Nesse layers aqui, ó.
Esses layers aqui tem o default, certo? Sempre quando eu criar alguma coisa agora, ele vai estar abaixo de todos os carinhas. E isso eu não quero. Eu quero que sempre quando eu criar alguma coisa, ele apareça na frente de todo mundo. E aí sim, eu determino onde que ele vai aparecer. Dessa forma, eu coloquei o default acima de todos. Então, essa carinha aqui vai aparecer dessa forma. Depois, talvez na próxima aula, ou até a gente pode estipular já que na próxima aula, eu vou fazer a parte dele destruir os blocos, certo? Não é uma coisa simples a fazer, então provavelmente na próxima aula eu vou ver se talvez eu consiga fazer a parte dos itens também junto com a próxima aula. Por isso que eu falei que vai ser uma aula mais complicada, que eu vou fazer a parte de destruir esses blocos brancos e também talvez aparecer os itens, ou eu faço a parte dele barrar nesses blocos aqui também, certo? Então, essa aula fica por aqui, que eu fiz a parte das layers, né? Das camadas que eu tinha falado para você da aula passada, e fiz só a parte do chão também, que a gente usou uma função que a gente já tinha, e só incrementou ela aqui um pouquinho, incrementou não, né? Só adicionou da mesma forma que a gente tinha feito antes, para criar os pisos aqui, beleza? Aí essa aula vai ficando por aqui. Expliquei o conceito das partes das layers, e na próxima aula eu falarei sobre a parte de explodir os bloquinhos brancos e talvez a parte dos itens ou a parte de não ultrapassar o fogo, né? Então, se vocês tiverem alguma ideia de como fazer isso, aí vocês postam aí, que aí eu falo na próxima aula se está certo ou não, ou como a gente vai fazer. Lembrando que existem vários modos na programação de como fazer, não quer dizer que o meu jeito é o certo, mas funciona. Aí vai de vocês pesquisarem qual que é o conceitualmente certo fazer, beleza? Mas é isso aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, um xingamento, sei lá, vocês podem postar aí no vídeo mesmo, ou lá pelo site. Beleza? Então é isso aí e até a próxima aula. Inscrevam-se no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e acessem o nosso site www.chef.rocks. Mais informações na descrição do vídeo. Muito obrigado e que a força esteja com vocês.